Eu tô aqui montando o seu próximo tutorial de Python e acabo pensando em alguma coisa de TypeScript. É que tem a ver. Quando chegar o tutorial de Python, você vai entender do que eu tô falando aqui. Mas o que eu quero falar com você? É uma dica e eu quero fazer esse vídeo bem rápido. Então vamos lá. Imagine que você tem um tipo mais ou menos assim no TypeScript. Beleza? O que é esse tipo aqui? É um tipo que, na verdade, não é um tipo, né? São 3 tipos, mas suponha que você tenha alguma função, alguma classe, algum método, qualquer coisa que retorne uma dessas 3 possibilidades aqui. Quando você tem isso aqui, o que você costuma fazer? Usar union. Então, por exemplo, se você tem lá a sua function, que retorna esses 3 tipos, você pode utilizar union com um tipo qualquer aqui. Por exemplo, eu poderia colocar esse tipo aqui, e aí colocar o outro tipo aqui, e assim por diante. Eu não vou fazer todos aqui porque eu vou mudar isso aqui já já. Mas você entendeu? Eu vou colocando um por um aqui e aí a minha função passa a retornar ou isso, ou o que eu colocar aqui. Então eu já formei esse tipo aqui nesse tipo myFunctionResult aqui. Esse tipo aqui, ele é um tipo um tanto inseguro, para te falar a verdade. Porque o que acontece nessa função aqui agora? Percebe uma coisa comigo. Como eu tenho isso aqui e isso aqui, e aí eu tenho chaves diferentes para cada um desses objetos, o que acontece aqui é que, se eu for retornar dessa forma aqui, essa função, eu vou ter quase que obrigatoriamente que colocar campos opcionais nos objetos aqui, porque senão eu não vou conseguir retornar um ou outro ali. Então, nesse caso, essa função passaria a ficar super insegura, porque ela poderia retornar um objeto assim, e isso aqui seria basicamente válido. Ou seja, eu peguei uma chave de cada um desses objetos aqui. Então, se você observar, eu tenho o name, que é aqui desse internal error, esse path, que é do uploaded image, e o status code, que é do uploaded exception. Então, como é que eu poderia fazer de uma forma interessante que eu conseguiria retornar 3 tipos diferentes de forma segura aqui, e todo mundo que for utilizar essa função também vai ter essa segurança, porque eu consigo forçar o TypeScript a afunilar esse tipo baseado em uma chave, tá? Então, o que é esse padrãozinho aqui que eu vou te falar? Quando eu tenho um código que faz mais ou menos isso aqui, eu costumo utilizar um negócio que é chamado de discriminated union, ou seja, é uma union do mesmo jeito aqui, só que ela é discriminada. Ela vai usar um campo para fazer essa discriminação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu faria? Eu tiraria todos os opcionais daqui, desses objetos. Você pode manter, tá? Se você quiser os opcionais. Mas eu vou tirar para ficar mais forte o efeito que eu vou te mostrar aqui. Porque nesse momento, se eu chamo essa função com qualquer resultado, deixa eu pegar aqui, ó, que eu já coloquei aqui, ó. Se eu chamo essa função com qualquer resultado, result pode ter qualquer uma daquelas chaves ali. Deixa eu ver se ele consegue detectar aqui pra gente. Result tem... Não, ele não está nem pegando o tipo de result aqui, talvez porque eu não tenha executado essa função. Eu não tenha colocado nenhum código aqui. Não, eu coloquei. Realmente ele não está nem pegando aqui, ó. Aqui ele nem sabe qual chave que tem dentro de result aqui, ó. Pelo menos no meu editor aqui, né? Mas vamos lá, vamos entender. Porque nesse momento eu posso ter qualquer uma, essa, qualquer uma chave nesse result aqui. E aí eu teria que fazer um if ali para checar e mesmo assim não funcionaria perfeitamente e a minha função ficaria podendo ainda retornar uma coisa insegura e o TypeScript está falando. Isso aí é válido. Então, como é que eu faria? O campo discriminado lá. O campo discriminado, ele é basicamente, como eu te falei, um campo que vai basicamente servir única e exclusivamente para falar, olha, esse retorno, quando essa chave desse objeto for deste valor, esse objeto vai ser isso especificamente. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, nesse objeto discriminante, que é o nome, né? Isso aqui é um discriminated union, e esse campo é chamado de discriminant. Nesse caso aqui, se eu colocasse esses discriminantes em todo objeto, deixa eu pegar o objeto. Se eu colocasse esse discriminante em todos os objetos, agora percebe que o meu result aqui embaixo, ele só vai ter uma coisa. Deixa eu tirar esse retorno aqui, porque agora já tá, ó, ele não é válido mais esse retorno, porque aí ele te fala, você não tem a chave discriminante. E se eu colocar a chave discriminante, ele vai dar erro em algum local. Por exemplo, se eu falar isso aqui é upload error, ele fala, olha, essa chave aqui não deveria existir aí. E assim, aí se eu tiro essa chave, ele fala, essa outra chave não deveria existir aí. E se eu tiro essa chave, essa aqui existe, né? Então, ó, tá vendo? Essa tá certa. Então, deixa eu tirar isso aqui, ó, daqui, só para não ficar aqui. Eu vou colocar o código é irrelevante aqui. Código irrelevante. Nesse momento aqui, a única chave que existe nesse objeto, result, é discriminante.
Por que que isso acontece? Olha que coisa interessante. Porque agora o TypeScript está me falando, primeiro você tem que saber o que é discriminante aí, qual que é o valor de discriminante. Então, se eu fizer um if aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu if e faço um if. Se eu fizer um if onde o discriminante é internal server error, dentro desse if, result bate com tipo internal error. Então, result ponto, ele sabe que result tem discriminante, message e name. Quem que tem isso aqui? Se você olhar, isso aqui, ó, name, message e discriminante. Então, se você olhar nesse ponto, eu já funilei o tipo para internal error. Nesse outro de baixo aqui, se eu olhar, eu já funilei o tipo para, ó, result ponto, discriminante, error e status code. Quem que tem error e status code é esse aqui. Então, nesse ponto aqui do código, o result é uploaded exception. Se eu passar daqui, qual que é a última possibilidade que eu tenho? A última possibilidade, se não é internal server error e não é upload error, a última possibilidade aqui é uploaded image. Então, se eu fizer aqui agora, ó, e pegar, eu tenho discriminante e path que está vindo aqui do upload image. Então, isso é super interessante, deixa o código mais seguro e funciona com qualquer coisa. Por exemplo, qualquer coisa que eu estou falando você pode fazer um mapeamento aqui, você pode fazer um switch, eu até deixei aqui pronto para você ver, ó. Isso aqui também funciona da mesma maneira, ó. Com switch, ó, mesma coisa, mesmo funcionamento. Se eu pegar aqui o result, ó, result, ponto, ele sabe que aqui tem, eu não vou fazer em todos, mas você entendeu a lógica, né? Aqui ele sabe também, tá afunilando o tipo aqui, tá afunilando o tipo aqui. E eu também posso utilizar um mapeamento, que é um negócio que eu gosto muito de utilizar, o mapeamento, que é para evitar esses ifs aqui. Tipo assim, eu detesto ficar colocando if, então quando eu puder não pôr um if no código, porque sempre que você coloca um if no código, fica mais difícil de testar, fica mais complicado de ler o código. Então sempre que eu conseguir não usar um if, eu vou fazer dessa forma aqui, que é basicamente criar um mapeamento. Então eu criei aqui uma constante handlers, é um objeto, essa constante, que satisfaz o seguinte. Isso aqui é um record, que é um objeto, onde a chave desse objeto é o discriminante desses objetos aqui. Se eu passar o mouse aqui, eu acho que dá pra gente ver o que é. Aqui não, deixa eu ver. Aqui também não. Aqui deu pra gente ver, ó. Então, se eu passar o mouse aqui, ó, a gente consegue ver, ó, que o discriminante só pode ser uploaded, aqueles valores lá que a gente viu, e aqui vai ser uma função que eu vou retornar. Então, toda vez que eu chamar uma chave desse objeto, essa chave, primeiro, tem que existir nesses objetos aqui, nesse discrete aqui, na verdade, e o retorno tem que ser uma função, e aí eu posso escolher o tipo da função aqui, eu posso até colocar um genérico aqui para passar para as funções, mas aqui eu queria deixar um negócio simples. Mas aqui, nesse caso, eu consigo chamar, porque ó, o handlers tem as mesmas chaves lá do meu myFunctionResult, e aí eu passando aqui o result discriminante result e chamando a função, poderia passar alguma coisa aqui para a função também, talvez o result, essa função vai ser executada exatamente quando a chave bater com alguma dessas aqui. Então eu consigo, por isso que eu chamei de handlers, porque eu consigo lidar com esse objeto baseado na chave discriminante também. Então eu casei as coisas aqui. Então esse padrãozinho aqui que você está vendo, ele é chamado de discriminated union, e esse campo que você usa para fazer essa discriminação é chamado de discriminant. Beleza? Então essa era a dica de hoje aqui, que eu acabei de passar por esse problema num próximo tutorial, que era em Python, não tem nada a ver, então no próximo tutorial a gente fala disso aqui. Beleza? Até o próximo vídeo.